Bom dia a todos. Segunda-feira, 29 de novembro de 2021. Então aqui estamos na parte 19. Estamos na parte 19 deste estudo maravilhoso, no vídeo 19 do estudo maravilhoso do Evangelho de Marta. Lembrando a todos que vamos deixar abaixo deste vídeo o link do grupo informativo da classe de estudos da Consciência Infinita. Aqueles que quiserem entrar na classe, já elaboramos um novo PDF de como que funciona a classe. Então nos chamem no privado, a gente lança o PDF informativo para a pessoa poder participar da classe de estudos. Valor baixo, baixíssimo valor, R$100 por mês para participar desses estudos lá do Consciência Infinita. Estamos na 12ª aula, vamos para a 13ª aula. Estamos estudando experimentos sobre a consciência, estados de consciência, e estamos estudando o livro Mentes Informadas do professor Hélio Couto. Então nós vamos começar aqui, continuando os nossos estudos. Lembrando que estamos na página 93, no capítulo 8. Então no vídeo passado, o André relatou que os 2 anos de convivência com Jesus serviu como se fossem 10 anos de vidas de expansão de consciência que ele teve juntamente do lado do mestre. Então, continuando aqui, André continua o seu relato. Não é para todos. Então, esta vida, este conhecimento desses estudos da verdade não é para todos não, gente. Por isso que no vídeo anterior veio aquela resposta, veio aquela pergunta: por que devemos guardar o Cristo em segredo, no silêncio e no secreto, essa comunhão com o Pai? Porque não é para todos. Todos, o normal aqui é estarmos na entropia psíquica, na desordem, na competição, nas guerras, que esse é o modo de vida humano, na consciência material: disputa, guerras e poder, conquista de espaço, conquista de poder. E quando nós aprendemos a cooperação, o amor mútuo, o amor incondicional, a impersonalizar o erro, perceber que cada pessoa é o Cristo, cada pessoa é a energia do todo, cada pessoa é uma centelha divina, isto é um conhecimento que não é para todos não neste planeta. E, portanto, cada família vai ter no máximo 2 pessoas que vão para esse lado da expansão de consciência e que chega a hora de conhecer a verdade. Então, são aquelas almas que chegaram no teto de acúmulo de informação e que chega a hora de dar um salto para conhecer um novo sistema, o sistema da harmonia. Isso chama-se teoria das estruturas dissipativas. Novamente estou falando sobre isso aqui. Mas vamos continuar os nossos estudos então. Então André continua falando. Não é para todos e também não deveria ser desejado por todos, porque significa livrar-se de tudo que é supérfluo na vida e fazer da transformação espiritual e do serviço não apenas a coisa principal, mas a única coisa na vida. Então, conhecer a consciência espiritual, fazer a realização espiritual, a realização do todo, é viver a vida de Jesus, aceitar Jesus, como o professor Hélio Couto fala, e viver a vida do todo, ou seja, voltar para casa. Isto pode ser descrito como devoção total a Deus. Aprendemos sempre, dia e noite. E estando perto de Jesus é fácil aprender a viver esforçando-nos para nos tornarmos como Ele. Gostaria de falar sobre a minha primeira conversa com Jesus sobre este assunto. Sentamo-nos juntos num bosque de oliveiras. Então, eles sentaram juntos, André e Jesus, no bosque de oliveiras. Eu olhei fascinado para ele. A sombra suave da folhagem vibrava à sua face, mãos e roupas. Parecia que apenas este jogo de luz e sombra tornava visível a sua aparência corpórea, pois a grande luz da alma rompia do mundo divino e inundava tudo em redor. Que coisa linda essa frequência alta desse grande mestre espiritual. Relatos como este, gente, de uma metafísica dessa,
a alegria ou a emoção de estar perto de um ser desse. E ele está aqui entre nós, aqui e agora. Apenas fechamos os olhos para perceber esta energia, esta elevação de consciência, estudando esses assuntos, estudando este evangelho aqui. Jesus disse-me então: eu escolhi-te a ti, e tu podes ser meu discípulo. Mas antes devo perguntar-te: queres ser um dos escolhidos? Queres dedicar toda a tua vida ao serviço de Deus Pai, a pregar a verdade que aprenderás de agora em diante? A grandeza do feito da vida espiritual não é um destino fácil, mas é este destino que espera os meus companheiros. Ainda podes mudar de ideias, ainda podes mudar de ideia. Então Jesus, conversando com André, explicou o como que é viver a vida espiritual, o que é estar em devoção totalmente a Deus, e ofereceu a pílula vermelha ou a pílula azul. Eu exclamei, então André exclamou: mudar de ideias? Nem me atrevi a sonhar com tal facilidade. A da vida contigo, Jesus. Mesmo João, que me ensinou, clamava por ti mais do que por ele. Todos sabiam, pelos sermões de João, que o Messias viria. Queríamos ver-te e ouvir os teus discursos. Como é possível querer mais do que ser teu companheiro e discípulo? Jesus explicou calmamente. Então Jesus teve uma explicação, deu uma explicação para ele do como que seria esta convivência. Nem toda gente pode viver apenas, nem toda gente pode viver apenas para Deus. E depois acrescentou: este será o teu novo destino, aceitas? E então eu vi todo o meu futuro caminho e aceitei-o de Jesus. Então André viu todo o seu futuro e aceitou, né, a sua missão para com Jesus, a missão de aprender e depois de propagar a verdade, pregar a verdade. André e eu caminhávamos em silêncio por muito tempo. Depois que André contou o desfecho, eles silenciaram e caminharam por muito tempo, assim relatando Marta. E a grandiosa luz do Espírito Santo abraçava-nos com divina ternura. No dia seguinte, houve outro acontecimento significativo. Passamos por uma pequena nascente que era reverenciada como sagrada. Muitos doentes eram levados e oravam ali. Vi uma mulher em completo desespero, um pouco afastada de toda a gente. Estava ajoelhada e segurava um pequeno bebê, de cerca de 1 ano e meio ou 2, e rezava a Deus para que curasse a sua criança. Mas era claro, mesmo sem capacidade de ler mentes, que ela já não tinha fé ou esperança. Então, Marta detectou que aquela mulher não tinha mais fé nem esperança de que o filho dela ia ser curado. Aproximamo-nos e eu olhei para a criança e senti todo o desgosto desta mulher. O meu desejo de ajudar tornou-se irresistível. Fui ter com ela para lhe dizer pelo menos umas palavras de conforto, mas não sabia por onde começar. Parecia que a mulher estava tão consumida pela sua dor que não iria estar disposta a ouvir histórias sobre Jesus. Ainda assim decidi dizer: eu não tenho poder para curar a tua criança, mas conheço aquele que tem o poder de Deus e está sempre presente, aquele que cura pessoas de doenças incuráveis e até ergue os mortos. Ele ergueu meu irmão Lázaro quando ele já estava morto há 4 dias. O seu nome é Jesus. Ele cura com o poder do amor divino, o poder do Pai Celestial. Minuto de silêncio é importante para que nós absorvemos tão grande estado de frequência que nos dá ao lermos isso aqui e nos conectarmos com a energia de Deus.
Jesus não está aqui fisicamente agora, mas disse que ele, enquanto alma, estará sempre comigo e com todos os que aceitarem no coração. Tentemos e acudamos juntas a ele por ajuda. A mulher olhou para mim e o seu desespero silencioso anterior já tinha desaparecido. André aproximou-se e pousou as mãos no corpo da criança. E compreendi que agora tudo ficaria bem e agradeci a André, a Jesus e ao Pai Celestial. A luz do Espírito Santo fluiu e envolveu o espaço, que é a própria presença. Eu não soube quanto tempo passou quando comecei a percepcionar novamente a realidade do mundo ordinário. Então, o que aconteceu ali? O que aconteceu ali, meus irmãos? Eles entraram em estado de meditação. Eles entraram em contato com esta presença do Espírito e eles foram envolvidos pela própria presença ali. Entraram no descanso desta própria presença e entregaram, seja feita a vontade do Pai para com esta criança. A criança curada, sorrindo tranquilamente, dormia nas mãos da mãe, e André disse-lhe aquelas palavras comuns que, se entendidas, tornam a cura num resultado feliz e irresistível. Mais tarde neste dia perguntei a André: então, tu também consegues curar como Jesus com o seu poder? Por vezes esta capacidade vem gradualmente. Quando acontece é como se o poder de Deus, como se o poder de Deus e um entendimento confiante de que ele pode ser usado para o bem nesse momento se manifestassem a partir das grandiosas profundezas. Quando Joel sentava em sua mesa com várias cartas ali, pedindo muitas pessoas enfermas, ele entrava em contato com o Pai e ali ele entregava: seja feita a sua vontade, Pai, porque ele entendia e acreditava que se conectando, ou seja, entrando em estado de harmonia com a presença do Espírito Santo, que é a própria presença, todas essas questões seriam dissipadas pelo poder de Deus, porque ali estava a grande ilusão da mente humana, ou seja, o estado do hipnotismo universal. E por isso que as pessoas eram curadas instantaneamente. As profundezas de quê? As profundezas do espírito, quando nós entramos nesse estado de confiança dentro da meditação. Já aconteceu mais do que uma vez, mas não acontece sempre. Então, André transitava, acontecia algumas vezes, mas não acontecia sempre, porque ainda ele não estava findado, estruturado nesta rocha que é a verdade. Pregar às pessoas quando Deus fala em mim é mais fácil. Tu tentaste hoje também. Tão grande era o teu desejo de ajudar e a tua crença de que Jesus poderia fazê-lo, mesmo sem estar fisicamente presente. A luz do Espírito Santo foi-te revelada e deu-te o poder. E a mim também foi-me permitido voluntariar-me e ajudar. Depois de uma pausa, André comentou. Então eles ficaram em silêncio e André comentou. E no entanto, Marta, a típica felicidade terrena não é tão frágil. Depois de uma pausa, André continuou. E no entanto, Marta, a típica felicidade terrena, entre aspas, é tão frágil, depende tanto de coisas externas. Uma criança nasce e é uma felicidade. Um ente querido está doente ou morto e é um sofrimento. Uma pessoa doente é curada e é felicidade outra vez. Estas são fontes de felicidade e sofrimento humanos. Se és amado, louvado, os teus sonhos cumpridos, és feliz. Mas se tudo se torna diferente, se um bem-estar externo à primeira vista tão forte, mas ilusório, colapso da função de onda, colapsa, e então, sem confiança no inabalável amor de Deus, não aguentaremos a batalha espiritual pela perfeição. Então,
O que André está dizendo aqui? Se com os nossos estudos, e nós sabemos que nós estamos perante a toda a ilusão, todo o hipnotismo universal, nós não manifestarmos esta confiança em Deus, confiança no invisível infinito, confiança de que esse Espírito ele pode remover montanhas, nós não aguentaremos esta batalha pela perfeição, ou seja, sair da entropia para arrumar para a harmonia. Por quê? Porque a batalha é Deus que está em campo. Nós não precisamos lutar, nós não precisamos espernear, mas precisamos sim sair de nossas zonas de conforto e perceber que aquilo que não nos agrega mais, não precisamos voltar para aquela situação. E que aquilo ali é uma ilusão, é maia. E precisamos dar um salto de consciência. E essa transição entre humano e estar na presença, acontece conforme a gente vai dando passos no caminho até se enfindar esta rocha da consciência espiritual em nós. É um desdobramento de consciência. Esses desdobramentos eles vão se dando à medida do tempo que a gente vai focando nos estudos, se deixando, percebendo, sentindo a presença de Deus em nosso coração, ou seja, iluminando o nosso chakra cardíaco. E a partir daí começamos a acender as lamparinas dos outros chakras. Neste mundo pode-se viver de acordo com as leis da existência material. Densa, luz condensada, manifestada entre objetos e eventos. André está explicando a manifestação de coisas de novo. Mas também podes começar a viver de acordo com as leis do mundo espiritual. Aqui as possibilidades são quase ilimitadas. Dentro da consciência espiritual, são infinitas possibilidades. Infinitas. Quem tem as infinitas possibilidades? Consciência espiritual, é o todo. Tu já sabes que a alma se pode tornar muito maior do que o corpo, crescer para além do tamanho do corpo e encher o espaço, expandindo-se mais e mais. Apenas uma alma a crescer corretamente pode fazer isto, e crescendo desta forma, tal alma pode adquirir tanto grande força como muitas capacidades. Mas é muito importante que a possessão deste poder não torne uma pessoa má, quer seja involuntariamente ou por causa da grosseria e impureza da alma. Há o perigo para a alma que tem grande poder de reduzir a vida ao mero uso de magia para a satisfação de poderes pessoais. Por vezes pensamos que todos os nossos desejos são bons, mas nem sempre é assim. Portanto, é importante fortalecer a unidade com o Pai Celestial antes de ganhar forças poderosas para influenciar o mundo manifestado. Então, antes de querer colapsar função de ondas, carro, casa, carro, apartamento, é preciso buscar o reino do céu, ou seja, a unidade com o Pai, o sentimento do amor condicional, compaixão e tudo mais. E as coisas vão sendo acrescentadas por acréscimo. Para agir com o entendimento do seu plano, devemos aprender a fazer isto em cada caso particular, ou seja, em personalização do erro. Apenas quando a unidade com o amor e sabedoria divinos é dominado, é boa a aquisição de poder divino. Jesus ensinou-nos. Quando a unidade com Deus é encontrada, tal alma divina direciona facilmente os fluxos de poder para curar e para mudar os outros eventos exteriores. Então Jesus ensinou que quando a unidade com o Pai é sentida, quando nós sentimos essa unidade, nós começamos a elevar nossa frequência, da qual nós começamos a manipular o estado das coisas materiais, ou seja, o universo manifestado. Tudo começa a acontecer como que por si mesmo, corretamente obedecendo o fluxo divino, sendo tudo criado a partir das profundezas, e depois a onda do poder de Deus ergue-se e parece levar-nos a criar tudo à nossa volta com a velocidade de que for necessário. Então ele está dizendo aqui que nós,
Quando nós nos iluminamos, nós entramos no fluxo divino, as coisas acontecem de uma maneira mais fácil, na velocidade em que queremos, da maneira que sentimos e percebemos que as coisas vão acontecer, as coisas acontecem. Jesus falou-nos sobre isto com um futuro, Jesus falou-nos sobre isto como um futuro possível. Cedo, tornar-se-á um estudo natural para muitos de vocês que irão, sozinhos ou acompanhados, pregar ao mundo. As palavras das profundezas divinas que devem ser pronunciadas serão facilmente percepcionadas por vocês. O que precisam de fazer em cada momento virá como um entendimento e aprenderão a ouvir a minha voz. A minha aparência será sempre vista quando precisarem de conselho e ajuda, própria presença. E é importante permanecer manso e humilde, de forma a não começar a agir como eu quero, a exultar-se a si mesmo. Por exemplo, é necessário continuar a cumprir apenas a vontade do Pai Celestial. Seja feita a vossa vontade, não a minha. É triste ver a arrogância naqueles que decidiram ajudar os outros. Ocorre frequentemente em pessoas que tocaram a verdade, mas não conheceram ainda na totalidade e não foram capazes de acomodar completamente a si mesmos. Aquele que olha para outros de cima nunca é bem-sucedido em ajudar, apenas reforça a sua vaidade que o desgraça perante Deus. Eu ensino mansidão e humildade, pois é a única maneira de criar espaço para o poder de Deus em nós, mas o orgulho, esse cai facilmente. Então, quando todos, vou continuar aqui, depois a gente vai fazer uma análise aqui. Todos temos de aprender isto. Tu também, Marta. Se Jesus nos tivesse tornado a todos perfeitos pelo seu poder, a lei do divino desenvolvimento das almas teria sido quebrada. Das almas da consciência, a mesma coisa. Das consciências teria sido quebrada. Todos nós temos que crescer em direção à perfeição por nós mesmos, ou seja, individualmente. E as dificuldades com que nos confrontamos no nosso caminho não são razão para desistir, são apenas testes que nos tornam mais sábios e fortes. São nossos aprendizados. Deus encarna almas em corpos e dá-lhes a força para melhorar. Ele dá livre vontade para que cada um escolha o que quer atingir. Mas onde está a linha através da qual podemos ter a certeza da correção das nossas escolhas, tanto na globalidade como ao tomar decisões específicas? Uma pergunta. É possível saber isto? Quanto sofrimento temos que suportar do sentimento de inferioridade e culpa? Tenta não ser dura contigo mesma, Marta. Um excesso de sofrimento da sensação de pecado e culpa prende a pessoa e aprisiona-a com uma carga demasiado pesada. Não permite que a pessoa continue adiante. Então essa carga, aí são contextos de sombra psicológica e a queda da frequência. Talvez esteja errado não sentir culpa quando cometemos um erro, mas se acumulamos tais estados na nossa memória e vivemos com este fardo, então nós mesmos criamos sofrimentos desnecessários. Então aqui ele fala também um pouco do efeito Zenão. Nós paralisamos o decaimento atômico pensando só nessas condições de, por exemplo, a falta, a carência, o sofrimento daquela situação ali. Nós ficamos parados naquela situação sem dar um salto de percepção consciente. Há uma diferença entre pecados cometidos por ignorância e pecados que não são cometidos conscientemente e baseados na indulgência, como a falta de força de vontade, preguiça, o orgulho, a inveja, a ganância e a agressão. Ambos os tipos de comportamento pecaminoso têm impacto negativo no destino de uma pessoa, mas fazem-no de forma diferente. Então nós vamos encerrar aqui nosso estudo de hoje.
Lembrando, segunda-feira, dia 29 de novembro de 2021, querendo dar um bom dia a todos vocês, na paz do Cristo, na misericórdia divina e na abundância da lei cósmica universal. E dizendo a todos que aqui estejamos prontos para assumir esse desejo árduo em nosso coração de seguir os passos de Jesus na busca e na volta para casa, onde todos nós seremos confortados, onde todos nós teremos a iluminação e ajudaremos aquelas pessoas, aqueles irmãos que ainda estão neste estado hipnótico universal. Muito obrigado e um ótimo dia a todos.